O blog cafenapolitica.com.br está entrevistando hoje o jornalista Oswaldo Maneschi. Oswaldo Maneschi é autor deste livro, Leonel Brizola, A Legalidade e Outros Pensamentos Conclusivos. Mas ele não é só jornalista, não é só escritor, ele é também um ativista político, está super engajado no movimento pela confiabilidade total da urna eletrônica. Maneschi, então, vamos vamos voltar às perguntas, né, do bloco anterior, para justamente situar o eleitor brasileiro nessa questão que vocês têm levantado, que é a confiabilidade do sigilo do voto. Você me perguntou também sobre a questão de 1982, o caso Proconsult, né? Então, na primeira vez que se botou computador na eleição no Brasil, foi exatamente em 1982, na eleição do Rio de Janeiro. Aliás, na eleição do Rio de Janeiro não, botou-se no país inteiro. Pegou-se o computador para totalizar os resultados, que eram feitos em maquininha de somar. E constatou-se lá no Rio de Janeiro, foi um escândalo na época, né, que havia uma coisa chamada diferencial delta, onde os votos dados ao candidato Leonel Brizola eram desviados por um programa de computador para o candidato da situação. Na época era do PDS, que era o partido do governo. Parece que aproveitando os votos nulos e os votos em branco. Isso, nulos e brancos eram transformados em votos. Enfim, votos positivos para o candidato adversário do Brizola. Exatamente. Então isso aconteceu. E essa briga veio se sonorizando, né? Você falou também, Leite, com relação a esse episódio que aconteceu recentemente aqui em Brasília, né, que foi a questão da quebra do sigilo, do sigilo do voto por uma equipe da UNB. Então, o TSE, é a segunda vez que ele faz isso, faz o que nós chamamos de teste de segurança e de penetração. São testes onde o TSE abriu o sistema dele a pessoas entendidas, a técnicos e na área de informática, para que essas pessoas tentassem entrar dentro do sistema do TSE, porque eles queriam provar a segurança do sistema, que era uma coisa blindada e que não teria problema nenhum, que ninguém conseguiria entrar e mexer dentro do sistema dos votos brasileiros, da urna eletrônica brasileira. E o que aconteceu? Uma das equipes, até chefiada pelo professor Diego Aranha, que é do Departamento de Ciência de Computação daqui, da UNB, ele, nesses 2-3 dias, que foram o tempo que o TSE deu para o pessoal mexer com essas coisas, né, e com uma única hora, ele entrou no código-fonte da urna eletrônica brasileira durante uma hora. Foi o tempo que ele teve para examinar e constatou um erro gravíssimo que permitiu a ele, junto com a equipe dele, fazer o desembaralhamento dos votos dentro da máquina. Deixa eu explicar melhor. Quando você vota numa máquina dessas brasileiras, tem um programa de computador, pega o teu voto e embaralha, porque é previsto, está na legislação, que a urna antiga ela era larga para os votos caírem e ficarem misturados ali, não saber quem é que votou o voto, para não identificar o eleitor, né? Agora, na máquina eletrônica, existe um programa que embaralha eletronicamente à medida que as pessoas vão votando. Tem um programa que embaralha isso para que não se saiba que aquele eleitor fez aquele voto. Bom, o Diego pegou a coisa de trás para frente, fez uma engenharia reversa e descobriu uma falha no programa-fonte do TSE, e ele conseguiu, vendo pelo horário da máquina, entendeu? Ele desembaralhou os votos e casou o voto com o horário. Aí, por exemplo, o Roberto Carlos foi votar, digamos, às 3 horas da tarde na sessão eleitoral XY, na Urca, no Rio de Janeiro. Então, com esse programa que ele fez, com essa engenharia reversa que ele fez, você identifica, desembaralhando os votos daquela sessão, porque todos os partidos têm acesso a esse registro digital de voto da máquina brasileira, hoje, né, porque antigamente não tinha. E se você identifica exatamente pelo horário quem votou, entendeu? Então é uma coisa para o telespectador entender o porquê da importância disso. Qual o problema disso? O problema, gente, é que o voto tem o seu sigilo, é uma das cláusulas pétreas da Constituição. Está lá no artigo 14 da nossa Constituição que o voto é secreto. Então, se tem alguém capaz de dizer que o teu voto não é secreto, que você é capaz de identificar o teu voto, então é um negócio absurdo. E a nossa máquina permite isso. Se presta a qualquer manipulação. Claro. Né? É isso. Agora, que a questão fundamental que a gente há muitos anos fala nisso, nessa página da internet que a gente fala também, é que nós, eleitores, não temos garantias de que o nosso voto seja realmente computado para o nosso candidato. Agora, quem
administra o sistema, no caso, as pessoas do próprio Tribunal Superior Eleitoral, as pessoas da Secretaria de Informática, eles têm instrumentos, já que eles têm acesso ao código-fonte, para saber perfeitamente quem votou em quem. Então isso é uma coisa muito grave, que a gente sempre questiona, há muitos anos questiona, que é a questão do sigilo do voto. Mas, Manesca, eu estou preocupado com o nosso tempo e a gente tem que esse falar... assunto né? estica, né? Nós temos um tema que está em pauta, né? Tô que é a crise aí do Gilmar Mendes com o Lula, e ele está galvanizando todas as atenções políticas, econômicas e tudo, né? E principalmente as manchetes. Agora, isso parece assim um tipo de coisa fabricada, né? Porque é uma conversa particular que tiveram dois, digamos assim, dois homens de Estado, não é isso? Em política se conversa. E que, de repente, um resolveu denunciar o outro. Mas, de qualquer maneira, é o seguinte, o que está em causa, a meu ver, e teu livro, ele retrata isso muito bem, que é a questão da mídia, né? Da chamada ditadura midiática, ou seja, a mídia que não recebe voto, a mídia que não é institucional, a mídia que é um instrumento comercial, né? Ela de poder. Ela impõe, antes se falava que a imprensa era o quarto poder, a mídia está se revelando um hiperpoder, né? Acima do Congresso, acima do Presidente da República e do Judiciário. Então, eu soube que nesse livro aqui tem algumas passagens, né, do Brizola comentando justamente esse poder da mídia e que ele combateu violentamente. Né? Eu acho que ele foi mais combatido violentamente pela mídia do que propriamente ele combateu. E por causa disso ele não chegou a presidente da República, né? Bom, então, eu queria que você nos dissesse aqui para os ouvintes, né? Nós estamos abordando já ao mesmo tempo o segundo e o terceiro tema. Como é que o Brizola via essa mídia, né? A ação da mídia, principalmente da revista Veja, né? Olha, a revista Veja que está sendo muito questionada. No olho do furacão. Pois é, em função daquelas denúncias, quer dizer, que não são denúncias, mas são provas captadas pela Polícia Federal de telefonemas do contraventor Carlos Cachoeira com repórteres da revista, inclusive sugerindo algum tipo de negócio entre eles. Então vamos lá por partes nesse assunto, que esse assunto é um assunto muito grande. Em primeiro lugar, vamos pegar esse caso específico dessa conversa do Mendes e do Lula. Bom, a gente tem que ver essa questão da mídia pelo seguinte: o Gilmar Mendes é uma pessoa muito querida pelos donos do jornal brasileiro, por essas 10 famílias que controlam, de certa forma, controlavam, né, de certa forma, a opinião pública do Brasil. Ele é uma pessoa muito querida porque ele tem uma decisão que ele levantou e tocou adiante, etc., como juiz, que foi o fim do registro profissional do jornalista, que é uma conquista histórica. Os jornalistas têm o registro profissional já há muitos anos, etc. E o Gilmar Mendes, como juiz e como militante do judiciário, vamos dizer assim, ele foi a pessoa que mais se bateu pelo fim do registro, dizendo que o jornalista não tem que ter formação universitária, não tem que ter registro profissional, defendendo a posição dos donos da grande mídia. Bom, hoje o que o Gilmar Mendes fala, qualquer coisinha que ele fala, vira manchete de jornal, seja lá o que ele fale. E ele é uma pessoa que tem posturas. Eu quero lembrar também que quando ele foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal, o Dalmo Dallari, jurista Dalmo Dallari, fez um artigo, que é um artigo que eu acho que é bom as pessoas até procurarem nos seus arquivos de computador, que alguns guardaram como eu guardei. O Mauro Santayana estava lembrando isso no outro dia, no artigo dele, o jornalista Mauro Santayana, falando da personalidade controversa que é o Gilmar Mendes e o problema que se acarretar para o Supremo Tribunal Federal. O Gilmar Mendes não é o Supremo Tribunal Federal. Então, quando ele chega e fala o que ele está falando em relação à conversa com o Lula, primeiro é o seguinte: em política se conversa. Teve a conversa? Eu acho que, de repente, teve a conversa. Houve essa conversa, assim. Houve a pressão? Sei lá. Ele está dizendo dessa forma, que é uma pressão. Porque de qualquer maneira, é uma conversa entre dois que não foi gravada, está parecendo que não foi gravada. Uma conversa entre dois. Se eu faço uma proposta indecente a você, eu tenho o direito de me defender. Claro. Né? Inclusive porque você não tem prova contra mim. Um mês depois? Pois é. Por que um mês depois da conversa ter sido travada e dessa forma escandalosa sendo tratada pela mídia em manchetes?
Pois é, esse é que é o problema, o Maneschi. Eu falo as coisas, você também fala, e só que eu, né, aquela história, como é que eu vou provar? Né? Quer dizer, isso jamais terá um fim. De qualquer maneira, foi manchete. Não, mas por que foi manchete? Esse é que é o problema. Porque ele é amigo dos donos dos jornais. Pois é isso aí. Você sabe que nós somos jornalistas e conhecemos muito bem como é que a notícia é feita, né? Os alemães costumam dizer que, olha, não queira saber como são feitas as notícias e as salsichas, né? Quer dizer, tudo feito de porcaria. Então, aí eu desconfiei daquelas manchetes, daquela notícia toda, de o que aconteceu, eu não vi nada do Lula e tal. O Lula está calado ainda, pois é, até agora. Atacando o Gilmar Mendes, de repente está lá o Gilmar Mendes abrindo o verbo contra o Lula, acusando de melar o processo do mensalão e tudo. Aí eu fui, né? Eu que sou um rato, digamos assim, de internet, eu fui consultar o velho YouTube, que já está ficando velho, né? E vi lá um vídeo do Lula, do dia 26 de maio. O Lula falando justamente naquilo que você estava falando há pouco. Pedindo apoio para os blogueiros, para os internautas, para as redes sociais. Porque eles, segundo Lula, né, vocês, amigos, isso ele fazia uma mensagem ao 3º Encontro Nacional dos Blogueiros Progressistas. Ele disse, olha, vocês, blogueiros, são os homens, praticamente os salvadores da lavoura, né? Porque vocês é que dão a informação, vocês estão em toda parte do país e que o poder de vocês não está concentrado em 4 ou 5 famílias. Fazem um Aí, justamente, foi por causa disso que houve essa reação violenta da mídia, truculenta, né? Contra o ex-presidente da República, que saiu do governo e continua sendo o homem mais popular do país. Tem mais uma coisa que eu quero te lembrar com relação a isso, meu amigo Leite Filho. Está acontecendo, está aí, está meio mal parado, está meio confusa, mas está correndo a CPI do nosso amigo Carlinhos Cachoeira. E o nosso todo-poderoso ministro do Supremo está lá metido nesse negócio. Não, de onde jatinho, foi de avião, não, foi para a Alemanha, voltou como, etc e tal. Será que ele não está em política, a gente pode afirmar isso? Ele está fazendo uma vacina, tá, como o Mauro Santarena também disse, está criando um acero. O fazendeiro, quando o fogo alastra na mata, para não queimar tudo, o que ele faz? Ele corta, prepara o terreno, limpa o terreno todo, e lá na frente ele toca fogo para travar o fogo ali. Será que o ministro não está fazendo uma coisa parecida, não? Eu digo para você, eu sou uma pessoa muito crítica do judiciário brasileiro, até por conta dessa questão das urnas eletrônicas brasileiras. Hoje, cada vez mais, isso está um poder tão grande concentrado na mão dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, que, se está concentrado na mão deles, está sendo tirado dos cidadãos brasileiros. Os cidadãos brasileiros têm a obrigação de terem condições de usar um sistema judiciário que seja, o sistema de eleição, o sistema eleitoral, que seja absolutamente transparente. É fundamental que as pessoas confiem no seu sistema eleitoral. A discussão lá no Peru foi exatamente sobre isso. E é uma concentração imensa de poderes aqui no Brasil na mão do judiciário. E o judiciário não abre mão desse poder. Lembro aos senhores que no Tribunal Superior Eleitoral funcionam 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles fazem as coisas, por exemplo, Lewandowski pediu para acabar com a impressão do voto eletrônico, e depois lá no Supremo, ele votou e ajudou lá desculpa, foi a ministra Carmen Lúcia que fez isso, mas impediram que o voto eletrônico fosse impresso a partir do ano que vem, 2014, depois nas próximas eleições de 2014. Enfim, tem muita coisa aí que a gente precisa prestar atenção. O que a gente constata aí é justamente a concentração de poderes, né, no judiciário, no próprio Congresso e na presidência da República. E é necessário fazer mais democratização. Mas, Maneschi, nós temos 2 minutos somente para que você descreva esse livro e possa mostrar aos nossos leitores o que eles podem encontrar de novo aí no velho Leonel Brizola. Olha, esse aqui é um livro de resgate das palavras, dos ditos, das frases,
de Leonel Brizola. O Brizola foi um político... Inclusive com som, né? Por causa do DVD. Tem um tal DVD, tem um DVD aqui do Brizola. Inconfundível dele, de gaúcho. Isso, está o próprio Brizola falando aqui. Isso aqui é um livro que nós fizemos com base em degravações. Aqui tem mais de 300 horas de falações do Brizola, em entrevistas coletivas, em palestras, em pronunciamentos pelo rádio. Enfim, fizemos a degravação disso tudo. Esse livro é um Brizola falando na primeira pessoa sobre esses episódios, falando sobre educação, falando sobre mídia, falando sobre problemas brasileiros, falando sobre as coisas dos gaúchos, falando sobre processo social, falando sobre... principalmente defendendo as grandes bandeiras políticas deles, estão aqui pelas palavras do Brizola. E também da mídia, né? E sim, a questão da mídia está aqui também do Brizola falando também sobre isso tudo. Esse é esse livro que nós recém-lançamos, da editora Nietzsche Press. É difícil, né? A distribuição de livro aqui no Brasil é uma coisa muito complicada, né? Mas pode ser obtido também pela internet. Na internet a gente consegue tudo, né? www.nietzschepress.com.br é o endereço da editora. Quem estiver interessado pode conseguir lá o livro. Nós agradecemos a presença do jornalista Oswaldo Maneschi e nos colocamos à disposição, né, desse movimento Voto Seguro, www.votoseguro.org. Tem muita informação lá. Muito obrigado.